sequência só. Uma sequência só. Isso, dá mais ou menos E o que uma hora e meia. dificulta também um pouco, né? Com certeza, não. Assim, Toda essa movimentação e tal envolve segurança, envolve uma série de coisas para o espetáculo, né? então, a prefeitura de Tietê, ela tem nos ajudado sempre nos espetáculos, né? Desde o começo, o apoio da prefeitura está sendo muito porque fazer um importante para a espetáculo gente. desse é caro, né? Exatamente. E existe, como você falou, toda a infraestrutura, né? Uhum. A questão de segurança, a questão da própria arquibancada mesmo, né? De pessoas da prefeitura, tipo, o som é da prefeitura também que a gente usa, que é um som muito bom. Porque não adianta você fazer um espetáculo desse tamanho sem ter uma infraestrutura. Porque, né, as pessoas têm que ouvir os atores. Agora uma curiosidade me bateu, Luiz. Para fazer esse espetáculo, você usa microfone tipo lapela ou é no gogó mesmo? Não, é assim. Todo o espetáculo ele é gravado em estúdio. Né? A maioria das Paixões de Cristo do Brasil todo é feito dessa forma. Na verdade, dá mais trabalho. Por quê? Primeiro a gente ensaia os atores, encena as marcações, o tempo de cena, tudo certinho. Daí a gente leva esses atores com o texto decorado já para o estúdio, eles gravam, em cima dessa fala é colocada toda a trilha sonora e depois a gente volta com esse áudio para ensaiar novamente. Então, quer dizer, na verdade são dois trabalhos. Agora, por que nós fazemos isso? Pelo seguinte... porque num espetáculo tão grandioso, a gente não pode correr o risco de um microfone falhar, porque os atores, como vocês estão vendo no vídeo, eles não param. Então é de um lado para o outro, tem cenas que acontecem do lado direito, no centro, do lado esquerdo, na frente, atrás. Então uma falha, né, seria o caos para o espetáculo. Então, todo o áudio ele é gravado, o ator ele fala em cima também do áudio, que é a própria voz do ator mesmo, né, com as intenções tal, que nós ensaiamos antes, mas ele é gravado em estúdio. É lindo, a iluminação também muito boa, né? É assim, é feito um estudo também de iluminação, né, de cores tal. Esse ano, eu acabei optando por fazer uma coisa não com tanta cor, né? Certo. Até mesmo porque assim, o cenário romano, né, ele é baseado em cima de cores claras mesmo, né? Então eu não quis usar muito assim cores quentes, por exemplo. Então, tipo, a luz vermelha a gente usa somente em dois momentos da peça, que é o momento da tentação de Cristo e no momento da morte, por exemplo. O resto é mais luz amarela mesmo, luz branca. Eu tenho uns e-mails aqui, tem um interessante. Quer dizer, vários interessantes, mas a propício você está falando. Elizabeth Garcia, não sei de onde é. O entrevistado tem alguma preferência por alguma técnica milenar deixada por muitos autores, dramaturgos e estudiosos do teatro mundial? Podemos citar Stanislavski, Brecht, Mayakovsky e outros e tal. Você segue algum desses valores? Olha, bom, Stanislavski com certeza. Isso. Olha, tanto que Stanislavski, o próprio Beto Silveira, né? Te sabe que o Beto ele trabalhou com o Kuznets. Isso, Ele trabalhou com o Kuznets, né? Que foi aluno de Stanislavski. O Eugênio Kuznets era um discípulo do Stanislavski e trouxe a técnica para o Brasil. Talvez, esse dia estivemos conversando aqui, talvez, é pena que o livro dele está esgotado, não se acha. Porque ele trouxe o Stanislavski e adaptou para nós, para a língua portuguesa, para o brasileiro e tal. Enquanto a gente compra os livros do Stanislavski, que vem de uma tradução para o inglês, depois para o português. E aí já existe alguma perda, né? Enquanto o Kuznets veio de lá e fez a tradução aqui para a gente, escreveu o livro, deu aulas e tal. Então o Beto Silveira é um discípulo do Kuznets, que por tabela do Stanislavski. Isso, e eu, né, como discípulo do Beto, acabei adquirindo isso. Não, lógico, né, porque assim, a gente trabalha muito essa questão da emoção nas personagens. Porque a história de Jesus é uma história muito, muito rica. Né? Independente se a pessoa é cristão ou não, quando assiste aquilo é uma história riquíssima. Como história, como espetáculo. Espetáculo, né, como tudo. Então, sim, a gente trabalha essa parte emocional do ator, né? E não teria como não trabalhar Stanislavski nisso. Não tem jeito. Né? Não tem como não. Mas assim, na minha vida profissional eu gosto também do Brecht. Apesar de que ele não é milenar, né? Exatamente. 100 anos atrás, não é tanto assim. Isso. E ele faleceu em 40, 50, por aí, Stanislavski ou antes?
30, eu acho 30, que mais não, 40, mais ou menos, 40 e pouco, né? Eu acho que foi, eu não me lembro. Também não me lembro. A data. Mas não é milenar, né? Mas muito obrigado, viu, Elizabeth? Muito obrigado. Nós temos mais perguntas, mas daqui para frente nós vamos ver. E esses atores todos, são todos atores profissionais? Então, assim, profissionais, quer dizer, recebem, tem cachê, tem contrato, ou é um trabalho voluntário que eles fazem? Olha, a Paixão de Cristo, até pela falta de recursos que nós temos ainda, porque assim, você sabe que um evento desse a gente tem que, com o tempo, provar que a gente consegue fazer. Tanto que te falei, a gente começou com 30 atores, 60, 90 e agora 150. 150 atores num espetáculo teatral, então, é brincadeira. Então realmente não tem como ainda pagar os atores para fazer o espetáculo. A verba é curta ainda. A verba ainda é curta. O patrocínio é fraco. Isso. A gente utiliza o patrocínio mais para divulgação do espetáculo, né, mais para infraestrutura mesmo, né? Mas assim, há um projeto, né, do nosso grupo em fazer com que isso cresça de uma tal forma que as pessoas consigam, de repente, até, quem sabe no futuro, viver da Paixão de Cristo, como acontece, por exemplo, em Nova Jerusalém. Né? Tem pessoas que vivem o ano todo trabalhando com isso. Em Piracicaba, por exemplo, também, que tem uma Paixão de Cristo maravilhosa, que é uma das maiores do Brasil, tem uma equipe que trabalha somente com isso também. Você tem Piracicaba, tem essa proximidade, uma paixão não tira espectador da outra, como é que é? Não, pelo contrário, eu acho que é até legal, né? Porque assim, o pessoal de Tietê realmente eles vão para Piracicaba assistir, né? E até é legal essa comparação, né? Fala assim, puxa, Tietê é assim, a Piracicaba é assim, esse ano mudou isso, aquilo. Né? Sim, mas só que Piracicaba, como eles já fazem há muito tempo, lá é uma semana toda. A nossa acontece a princípio em 2 dias, até porque a cidade é menor, tal, né? A região é menor. Mas a tendência é crescer cada vez mais, né? E que essa paixão também seja comparada, de repente, com a de Piracicaba também. Que, aliás, Piracicaba serviu como aprendizado muito grande pra gente, né? Que um ano Piracicaba já é um projeto mais antigo. Isso, é bem mais antigo. Começou como nós. Né, começou também aos poucos, tal, mas cresceu muito e até há 3 anos atrás, né, que nós não fizemos em Tietê, na época era o ABC, o diretor ABC que dirigia, e nós tivemos a oportunidade de estar participando com eles lá, e o ABC passou muitas técnicas pra gente, muito aprendizado, não só para mim como diretor, mas também para os atores. E foi isso que fez com que a gente crescesse tanto, por exemplo, agora em 2010. Qual é a sensação, a experiência de dirigir um espetáculo grandioso desse? Na hora que está acontecendo e tal, assim, é emocionante? Como é que é para o diretor? Olha, Manuel, eu nem gosto de trabalhar como ator também, sabe? Nesse espetáculo, assim, eu gosto de ficar ali realmente para poder curtir e assistir, porque é fenomenal, né? Porque você vê o trabalho que a gente tem desde o começo, desde novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, e de repente em abril, geralmente, que é o espetáculo, a gente vê tudo pronto, né? Porque você sabe que teatro na hora acontece, né? De uma forma ou de outra, os atores parece que vivenciam mais, né? Na hora parece uma mágica. Entrou em cena. É uma mágica e tudo, graças a Deus, até hoje correu super bem, sabe? Não tivemos nenhum problema com atores e tal, então... é bom que principalmente as grandes cidades, como São Paulo, saibam disso, porque Tietê é uma cidade perto, né? Quanto tempo tem de viagem até Tietê? Dá mais ou menos 140 quilômetros da capital. Pertinho, 2 horas de automóvel. É perto. Até é interessante dizer que esse ano aqui foram várias pessoas daqui da capital para assistir o espetáculo. Existem atores de São Paulo que vão atuar lá? Não? Sim, alguns alunos meus daqui de São Paulo também participam de lá. É lógico que eles não vão todos os ensaios, né? Eles pegam mais assim quando a gente está terminando já os ensaios, né? Porque é um espetáculo também que é interessante, que às vezes até, tipo, uma semana antes tem gente entrando para fazer figuração e tal. E é uma escola, né? E quem participou também já conhece, então me ajuda muito. Fantástico, mas o Luiz não faz só esse espetáculo. O Luiz é autor, diretor, professor e tal. Então você indica esse espetáculo. Eu acho que todo mundo, todo brasileiro deve ver esse tipo de espetáculo, ou em Tietê, ou
lá em Piracicaba, não importa, mas esse espetáculo tem que ser visto. Porque é tão difícil montar, trabalhoso, e o espetáculo é magnífico, vocês estão vendo aí, que coisa maravilhosa. Agora, me fala aí, você acabou levando o sindicato também lá para Tietê, Luiz? Como é que é isso aí? Então, é assim, na verdade. A grande dificuldade dos atores do interior, de repente, é se regularizar, tirar o seu DRT, né? Tipo assim, eu, na verdade, senti isso na pele, porque eu era uma pessoa interior, né? Tipo, que fazia um curso aqui com o Beto, aqui em São Paulo, né? E daí, na época até, eu passei por uma banca, né? E daí eu comecei a pensar, por que não, né, fazer com que esses atores de Tietê e da região tenham a possibilidade, de repente, dar a entrada na própria cidade. Exato. Então eu acabei entrando em contato com a Lídia, né, que é a presidente do SATED aqui em São Paulo, e daí foi montada uma filial do SATED em Tietê. Então daí eu levei algumas palestras do SATED também, para falar sobre leis, tá, os direitos que os atores têm também. E a partir daí começou esse processo de regularização, né, de pessoas, de repente, que já faziam teatro, Manuel. Tipo, há muito tempo. Tem pessoas lá que fazem teatro há 10 anos, 11, 12 anos. E não se profissionalizava. Exatamente. À distância, tem que vir a São Paulo e tal. E a gente sabe a dificuldade que existe para as pessoas que não possuem DRT. Né? Verdade. Até para fazer um comercial, para fazer uma novela, fazer um filme e tal. É uma exigência. É uma exigência. Precisa ser um profissional, precisa ter o seu DRT e tal. E até a questão, tem muitos atores que não sabem disso. Quando a gente vai fazer um teste, por exemplo, existe a questão do cachê teste. O cachê teste é pago para quem tem o DRT. Então, de repente, um ator que vem lá do interior fazer um teste, né, R$30 que ele ganha, R$50 de cachê teste, ele já paga pelo menos uma parte da passagem. Exato. Quer dizer, já ajuda, né? Já paga a gasolina. Exatamente. Repente, né? E só no início, agora a gente começou isso aí, faz quanto? Uns 5 meses, umas 15 pessoas já tiraram o DRT ou provisório ou definitivo. Então já é uma vitória. Mas o Luiz não fez só isso, né? Aqui a Ivone está perguntando, gostaria de saber do Luiz Sandei, se já fez longa-metragem ou curta-metragem e tal. O programa está maravilhoso, tenho assistido toda terça-feira, abraço. Obrigado, Ivone, então. Então, a Ivone está perguntando, você já fez curta-metragem, longa-metragem? Então, eu fiz um que chama-se O Lado Escuro da Vida, que é com o Joel Bright, né, um diretor de só um minutinho.